Vamos então chamar o terceiro pedido de preferência, que é o número 11 da pauta do desembargador Vladimir. E tem sustentação oral, desembargador. Perfeito. Sem problema, vamos lá chamar. Trata-se do recurso eleitoral 17459. É uma prestação de conta de candidato a prefeito. O relator é o desembargador Vladimir Souza Carvalho, a quem passa a palavra. O recorrente é Ulisses Felinto Filho. Trata-se de recurso interposto por Ulisses Felinto Filho contra a sentença proferida pelo juízo da 36ª Zona Eleitoral em Timbaúba, que, fundamentado no artigo 68, inciso 3º da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23.463 de 2015, julgou desaprovadas as contas do apelante referentes às eleições de 2016, oportunidade em que foi eleito ao cargo de prefeito. Calcado no artigo 74 da mencionada norma, o magistrado determinou ainda a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990. Entendeu o magistrado da COR que as impropriedades e irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo comprometem de forma absoluta a lisura das contas analisadas. Em recurso de folhas, o recorrente, em síntese, alega que não se pode julgar como irregular a prestação de contas de campanha, que, apesar de conter erros formais, não inviabilizaram a verificação da movimentação financeira, bem como espelham que houve boa-fé por parte do candidato, que se antecipou, inclusive, ao relatório técnico para sanar eventuais falhas formais. Invoca os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, caso não sejam acolhidas as alegações expostas, pois advoga que não há qualquer óbice para verificação da regularidade da parte contábil da arrecadação de gastos, já que os meros erros formais indicados não obstaculizam tais pontos. Pugna pelo provimento do apelo para que as presentes contas sejam apresentadas. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, opinando pelo não provimento da pretensão recursal, em síntese, é o relatório, Excelência. Muito obrigado. Eu peço ao ilustre advogado que anuncie nome, número da AB que está e a parte que está representando. Após isso, dispõe do prazo de 10 minutos para a sustentação oral. Eduardo Henrique Teixeira Neves, OABP 30630, representando o recorrente Ulisses Felinto Filho. Senhor presidente, senhor desembargador relator, senhores desembargadores, excelentíssimo procurador regional eleitoral, senhoras servidoras e servidores, senhoras e senhores aqui presentes. O recurso interposto pelo senhor Ulisses Felinto traz à baila vários pontos que foram expostos na sentença recorrida, mas eu peço destaque para explicar aqui 3 pontos que supostamente poderiam, digamos assim, macular a lisura da prestação de contas do ora recorrente. Na sentença guerreada, é indicado que houve um suposto descumprimento no prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha. É verdade. Ocorreu um atraso, um mero atraso nesses relatórios. Isto é, a arrecadação dos valores de campanha, que devem ser feitos em 72 horas, realmente não foram lançadas tempestivamente no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral. Como já falei, tratam-se de valores arrecadados. Essa inovação, como os senhores sabem, foi trazida nesse último pleito eleitoral, de acordo com a resolução 23463/2015, salvo o melhor juízo. Então, trata-se de uma exigência novel pela legislação eleitoral. Entretanto, senhores desembargadores, há de se dizer que, posteriormente, nos demais relatórios, todos esses valores arrecadados foram sim informados e foram também informados, confirmados,
na prestação final da campanha. Esses valores arrecadados estão dispostos nas folhas 333 a 342. Sendo assim, não houve mácula a análise dessa prestação de contas com relação à arrecadação desses valores, nem houve qualquer arrecadação de gasto ilícito. Em nenhum momento foi levantado isso. Caso semelhante, essa casa aqui já enfrentou na prestação de contas do candidato eleito de Paulista, onde o próprio controle interno aqui da casa se pronunciou com relação a esse atraso dos relatórios financeiros e concluiu, no seu parecer técnico conclusivo, excelentíssimos desembargadores, que aquilo não era o caso de uma desaprovação de contas. E ainda há de se dizer que boa parte desses valores arrecadados tratam-se de valores, serviços estimáveis, como será explicado no ponto seguinte, quando houve uma arrecadação desses valores antes da abertura da conta bancária da campanha. Ocorre que, antes do dia 15 de agosto, houve sim a formalização de alguns contratos de serviços estimáveis em dinheiro. Não houve arrecadação em nenhum momento de dinheiro. Esses valores arrecadados também estão nas folhas 352 a 356 dos autos. Porém, o técnico eleitoral lançou como se tivesse uma suposta arrecadação em valores com a data daqueles contratos celebrados em valores estimáveis. Também é outro ponto que essa casa já entendeu que não tem o condão de macular a prestação de contas, não tem o condão de mitigar as informações ali prestadas, uma vez que tratam-se de bens estimáveis, serviços estimáveis em dinheiro. E todos confirmados posteriormente na prestação de contas finais. Por fim, um ponto que merece uma atenção mais detalhada é uma ausência dos extratos bancários da conta corrente 41655 dígito 0. Essa conta corrente, excelentíssimos desembargadores, excelentíssimo procurador, trata-se da conta corrente de campanha do vice-prefeito. Realmente, a legislação, a resolução eleitoral exige que, mesmo que não haja uma movimentação numa conta corrente de campanha, até do vice-prefeito, há que ser juntada uma declaração de ausência de movimentação. Também não ocorreu em sede do juiz eleitoral. Entretanto, excelentíssimos desembargadores, na prestação de contas apresentada ao juiz eleitoral, lá, nos relatórios de despesas efetuadas e demonstrativos de receitas arrecadadas, bem como nos relatórios financeiros, está claro que, disposto nas três contas, a conta corrente do prefeito, a conta corrente do fundo partidário e a conta corrente do vice-prefeito. E nesses demonstrativos que estão lá desde da apresentação da prestação de contas em sede de juízo, dão conta que não houve movimentação na conta do vice-prefeito. A movimentação foi R$0, não houve, não existiu. Ocorre que a legislação estabelece que sejam juntados os extratos dessa conta. Esses extratos foram juntados em sede de recurso, em sede de segundo grau, correto. Entretanto, não é um fato novo que está sendo trazido aqui à apreciação dessa Corte. É um fato que já estava lá comprovado através desses demonstrativos de receita e de despesa. Esse fato já existia nos autos, já estava aquela prova nos autos. O que se está fazendo é a juntada desses extratos em sede de recurso, apenas confirmando a veracidade daquela informação que já estava na prestação de contas. Então, não há de se falar aqui em documento novo juntado em sede de recurso eleitoral. É o que é vedado pela jurisprudência dessa casa. Então, com esses singelos argumentos, invocando a razoabilidade e a proporcionalidade, a uma porque a legislação eleitoral e a resolução eleitoral foi o primeiro ano, a primeira eleição que se exigiu essa questão de informação do prazo dos relatórios com 72 horas das receitas arrecadadas. A duas, porque tinha informação nos autos
Apenas foi juntado um documento de um fato que já existia nos autos, não se tratando de fato novo. Então, dentro dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, uma vez que não se indicou, não há indicação em nenhum momento dos autos de que houve omissão de receitas, de que houve despesas ilícitas, não existe. É lícita, foi feita com lisura e nos estritos termos da lei. Apenas algumas falhas de cunho formal que, diante desses princípios aqui citados da tribuna, não tem o condão de desaprovar essas contas, excelentíssimos desembargadores. Então, com essas razões, senhor presidente, o recorrente pede que seja provido seu recurso no sentido de aprovar as suas contas, ainda que com ressalvas, excelentíssimos desembargadores. Muito obrigado. A Corte agradece os esclarecimentos prestados e eu devolvo a palavra ao relator. O meu voto tem 7 páginas. Fique à vontade, desembargador. Vossa Excelência achar necessário, não, até 14h30. Eu vou pular alguns trechos aqui. A sentença julgou desaprovadas as contas em telas e apontou as seguintes irregularidades: descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, recebimento direto de fonte vedada de arrecadação relacionada no artigo 25 da resolução do Tribunal Superior Eleitoral número tal, no qual o doador é pessoa física permissionária de serviço público. Arrecadação de recursos antes da data da abertura da conta bancária, contrariando o disposto no artigo 3º, inciso 3º da resolução 23.463. Recursos de origem não identificada recebidos diretamente no valor de R$ 100, não tendo sido juntado o respectivo comprovante de devolução ao doador ou de recolhimento ao Tesouro Nacional. Transferência direta a outro prestador de conta, mas não registrada pelo beneficiário em sua prestação de contas, o que revela omissão de gasto eleitoral, infringindo o disposto no artigo 48, inciso 1º, a linha G da resolução tal 23.463. A ausência dos extratos bancários da conta 416555-0 do Banco do Brasil, SA, agência 446-4, e em consequência de qualquer movimentação que porventura tenha ocorrido na mencionada conta. O valor das sobras financeiras de campanha registrado na prestação de contas não confere com o valor da guia de depósito e a identificação do código do banco e agência relativos à conta bancária de destino da sobra financeira, não havendo comprovação do seu recolhimento à respectiva direção partidária de acordo com a natureza dos recursos. E ainda, recebimento direto de doação ou cessão temporária de veículo realizado por pessoa física diversa daquela registrada como proprietária do veículo no Registro Nacional de Veículos Automotores, descumprindo o disposto no artigo 19 da Resolução 23.463. Recebimento direto de doação de pessoa física que integra o quadro societário, diretoria, ou seja, responsável por empresa recebedora de recursos públicos, o que indica o ingresso de recursos públicos indiretamente na campanha eleitoral do candidato. Realização de despesas junto a fornecedor não registrado ou ativo na junta comercial do Estado, ou seja, gasto com empresa fornecedora da campanha eleitoral inexistente, não ficando assim comprovada a destinação do gasto eleitoral ou, noutra hipótese, ocorrer um mascaramento à realização de outros gastos não sabidos. Isso é o que diz a sentença. Analisando os issos supramencionados e a documentação acostada aos autos, constato de forma evidente que o então candidato não cumpriu com as normas de relevo trazidas na legislação de regência. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifesta pela desaprovação das contas em tela, notadamente em razão da não apresentação dos extratos bancários da conta 41655-O ou 0, agência 4464 do Banco do Brasil, por revestir-se de tamanha gravidade que compromete o efetivo controle da movimentação financeira do candidato. Sobre a necessidade de apresentação dos extratos bancários, dispõe a resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23.473, aplicada à matéria que eu estou citando o artigo 48, inciso 2º, a linha A. Consoante se depreende dos dispositivos legais acima mencionados, o candidato tem o dever de instruir a prestação de contas com os extratos bancários referentes a todo o período da campanha. A finalidade de tal imposição é de se ter meios pelos quais se possa analisar e controlar as lisuras das contas, pois sem os extratos bancários resta comprometida a sua confiabilidade na medida em que impede a Justiça Eleitoral de verificar a real movimentação financeira da campanha, não lhe sendo possível ter a comprovação da veracidade das informações prestadas.
Aí, nesse aspecto, eu estou citando jurisprudência do Superior Tribunal Eleitoral da lavra do ministro Gilmar Ferreira Mendes. Tem-se da manifestação técnica constada ainda no primeiro grau que a inconsistência for apontada com a informação de que a conta bancária em tela não havia sido registrada nessa prestação de contas, caracterizando a omissão. Consignou-se assim a ausência também dos extratos correspondentes. Instado sobre esse ponto, notadamente, o ora recorrente sustentou que a conta já teria sido informada, inclusive com retificação na prestação de contas no sistema competente, e que os extratos teriam sido colacionados na oportunidade. Ocorre que, em nova análise da questão, o parecer técnico assentou que permanecia a falha e, sobre tal manifestação conclusiva, que, ao final, opinava pela desaprovação das contas, quedou-se inerte o interessado, conforme certificado da folha 360. Em seu apelo, o recorrente aduz que a referida conta corrente for aberta em nome do vice-prefeito, insiste que os extratos haviam sido acostados, mas que estaria mais uma vez trazendo essa documentação no recurso. Com efeito, compulsando a peça recursal, observa que nenhum documento de natureza bancária foi coligido ao inconformismo. Anoto que apenas após a Procuradoria Regional Eleitoral ter ofertado parecer pela rejeição das contas, sobretudo calcada na irregularidade em comento, e de já se encontrarem esses autos conclusos a esta relatoria, é que a parte peticionou apresentando documentação relativa à conta corrente em questão. Sobre o candidato a vice-prefeito abrir conta bancária, existe na lei norma que trata do tema de forma que a postura consiste em faculdade do candidato. Contudo, é imprescindível, importância destacar que no mesmo dispositivo consta expressamente como obrigatoriedade a juntada dos extratos correspondentes relativos à conta então aberta. Aí eu estou citando o artigo 7º, parágrafo 3º. Desde a primeira avaliação pelo órgão técnico de primeiro grau, foi apontada a ausência desse dever legal do prestador de contas. Conforme já dito, sobre tal manifestação, apesar de o prestador de contas ter pronunciado e alegado que teriam sido colacionados os correspondentes extratos no parecer técnico, o analista fala claramente sobre os extratos ausentes e, apesar de o candidato ter sido intimado a se pronunciar, quedou-se inerte, permanecendo dessa forma a irregularidade que, por si só, enseja a reprovação das contas, vindo a se manifestar já em segunda instância após o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, ou seja, posteriormente ao recurso. A Procuradoria foi novamente instada, tendo se posicionado pela inadmissibilidade da juntada da documentação na fase recursal, quando a parte é devidamente intimada na fase instrutória do feito. Aí eu estou citando aqui a Procuradoria. Entende o MPE que não se deve admitir a juntada de documentos da fase recursal, conforme entendimento já exposto em pareceres anteriores e acompanhados por esse Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, conforme julgado a seguir. Aí eu estou citando aqui uma decisão do desembargador Júlio Alcino de Oliveira Neto. De fato, essa juntada de documentos extemporâneos tem sido reiteradamente trazida à discussão nesta Corte, que tem decidido no sentido exposto pelo parquê. A ressalva contra esse entendimento também foi apresentada pela Procuradoria, por quanto se resume às hipóteses em que não foi dada a oportunidade de saneamento da falha no juízo de origem, o que não é a situação deste caso, segundo minuciosamente esclarecido antes. Assim, penso que a documentação tardiamente apresentada não pode ser conhecida de maneira que, por consequência, está caracterizado vício grave que, por si só, já leva à desaprovação das contas. Com relação ao item 10, relação de despesas ao fornecedor, junto ao fornecedor não registrado ou ativo na Junta Comercial do Estado, ou seja, gasto com empresa fornecedora da campanha eleitoral inexistente, não ficando assim comprovada a destinação do gasto eleitoral, ou, noutra hipótese, ocorreu um mascaramento, a realização de outros gastos não sabidos, pontuo que também apenas em fase de recurso for acostada a documentação ao ensejo de sanar o vício, tendo a parte alegado que estaria demonstrada a regularidade da empresa M da Glória da Silva Fogos de Artifício, ME, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, vez que estaria ela ativa. Observe que, nos termos do parecer técnico, os gastos eleitorais em controvérsia correspondem a 30 diferentes despesas informadas na prestação de contas, que somadas totalizam R$ 11.292. Estas são as despesas que não restaram esclarecidas, caracterizando a omissão de informações sobre o real destino da quantia acima mencionada, porque contratadas com fornecedor com ausência de capacidade operacional, pois na junta comercial a pessoa jurídica apresenta-se como cancelada nos termos da Lei 8.934/94, artigo 6º, segundo consignado pelo parecer técnico. Considerando que a falha persistiu no parecer conclusivo, que cabem aqui as mesmas considerações acima expostas, quanto à impossibilidade de conhecimento da demonstração inoportunamente apresentada, tenho que ouvir se reveste de gravidade, corroborando
o quadro de rejeição das contas já resultante da regularidade anteriormente analisada. Assim, dos itens 6 e 10, tem-se um panorama suficiente à manutenção da decisão recorrida, tornando-se desnecessário examinar uma a uma as demais inconsistências apontadas, pois certo é que leva a um quadro que milita desfavoravelmente à regularidade das contas, ficando o cenário mais comprometido quando verificados os vícios em conjunto concomitantemente. A gravidade das falhas acima destacadas compromete a confiabilidade da prestação de contas, não só ocorrendo o recorrente o argumento que caberia aqui acolhimento dos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade. Com essas considerações, eu tenho que a decisão do juízo de origem não há que sofrer reformas e, por esse entender, em conformidade com o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral, eu nego o provimento ao apelo, devendo ser mantida a sentença que desaprovou as contas de Ulisses Felinto Filho, e é como eu estou votando, senhor presidente. Obrigado, desembargador. A matéria está em discussão. Há alguma divergência? A unanimidade de votos negou os provimentos.